Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, agora 8 horas e 38 minutos. Revista Justiça. Debate. E já convido você também a nos acompanhar pelo YouTube da Rádio e TV Justiça. Entre lá e você tem imagens ao vivo do nosso estúdio. Hoje é o Dia Mundial do Consumidor e, aproveitando o mês da mulher, vamos tratar das relações femininas do consumo no Brasil entre a vulnerabilidade e o protagonismo. Por isso estamos aqui com as presenças em nossos estúdios da consultora jurídica e mentora que auxilia profissionais e empresas a consolidarem seus negócios por meio da valorização da sua relação com o consumidor. Doutora Simone Magalhães, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigada pelo convite. Falar sobre direito do consumidor é sempre importante, principalmente numa data tão especial como hoje. Cumprimento todos os ouvintes da rádio. Também está conosco a chefe de gabinete do Procon DF, doutora Vanessa Pereira. Bem-vinda, doutora. Bom dia, Sérgio. Bom dia, doutora Simone. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É sempre uma honra estar aqui com vocês, ainda mais nesse dia, né, tão importante para o consumidor. E juntando também o Dia das Mulheres, para a gente falar um pouquinho sobre os nossos direitos e os nossos deveres também. E conosco também por telefone está a assessora jurídica da presidência do Procon do Rio de Janeiro, especialista em direito do consumidor, doutora Flávia Lira. Doutora Flávia, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça, do programa Revista Justiça. Para mim é uma honra estar conversando com vocês. Doutora Flávia, temos aqui um... Simone, muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez, doutora Flávia. Doutora Simone, vamos começar com a senhora. Dia do Consumidor, a senhora já trabalha com isso há tanto tempo, mas por onde podemos começar essa questão do foco à mulher? Porque a mulher, ela é vulnerável, não é? Qual é o protagonismo dela nessa situação? Sérgio, sem dúvida, a mulher é bastante vulnerável. Bom, primeiro ponto, os consumidores, eles são vulneráveis, por isso que nós temos um Código de Proteção e Defesa do Consumidor, justamente para fazer essa compensação legal e os consumidores terem ferramentas para exigir o cumprimento dos direitos, né, que todos nós temos enquanto consumidores. Especificamente, quando falamos sobre as mulheres, acredito que as duas situações são verdadeiras, tanto a questão da vulnerabilidade, especificamente para esse gênero, como também o próprio protagonismo da mulher. Afinal de contas, sem sombra de dúvidas, ela tem um papel fundamental nas relações de consumo, nessa circulação de riqueza, geração de renda no nosso país, e por isso mesmo esse olhar sensível para a consumidora deve ser algo que realmente deve ser discutido e implementadas, inclusive algumas políticas públicas específicas para proteger as mulheres consumidoras. E para a senhora, doutora Vanessa Pereira, a participação feminina dentro da defesa dos direitos do consumidor? A participação feminina tem sido, assim, bem significativa, né? Como a doutora Simone falou, as mulheres têm sim a sua vulnerabilidade, como todos os consumidores são encaixados desta forma, mas a mulher, ela está com o seu protagonismo de compra, com o seu protagonismo de agir, com a sua multitarefa no dia a dia. Então, ela é mãe, ela é esposa, ela é consumidora, ela é trabalhadora. Então, essa multitarefa dela faz com que, às vezes, ela consuma muito, de fato. E os fornecedores, infelizmente, acabam pegando essa questão dessa mulher que consome de todas as formas e tem essa multitarefa e deixando ela mais vulnerável ainda. Infelizmente, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de propagandas enganosas, propagandas que utilizam da mulher ou chamam a atenção da mulher para compra, para um consumo que não seja consciente ou um consumo que seja enganado. Então, ela tem sim essa vulnerabilidade porque o mercado de consumo acaba colocando muito mais coisa voltada para a mulher, do seu dia a dia, né, seja parte estética, seja parte com filhos, seja parte para o seu trabalho. Então, a oferta é muito grande para essa mulher e ela se torna ali, nesse sentido, de uma certa forma, vulnerável por conta disso, por conta de todas as suas multifunções e tudo que ela tem que consumir, tudo que ela quer consumir.
E ela acaba caindo, às vezes, em algumas armadilhas que os fornecedores se utilizam, né, se aproveitam, na verdade, dessa vulnerabilidade da mulher ali com essas super tarefas que ela tem no dia a dia. Doutora Flávia Lira, conseguiu acompanhar aqui as participações? Onde é que está a doutora Flávia Lira? Não está? Oi, Sérgio, agora sim, agora falhou um pouco a nossa ligação. A senhora conseguiu acompanhar aqui. Eu gostaria de perguntar, porque a senhora escreveu um artigo, A Mulher nas Relações de Consumo no Brasil entre a Vulnerabilidade e o Protagonismo. O que a inspirou a escrever esse artigo? Isso, Sérgio. Esse artigo eu escrevi depois de uma reunião do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, em que houve uma mesa, um painel específico para debater as medidas e políticas públicas de proteção à mulher consumidor. Exatamente após esse encontro nacional e que estimulou todas as entidades do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a terem um olhar mais sensível a essa temática. E durante essa pesquisa, a senhora trouxe vários números. E o que é alarmante, então, que nós precisamos ter consciência que acontece e muita gente não tem essa noção? Olha, Sérgio, eu posso destacar, por exemplo, o aumento do número de mulheres com em situação de endividamento de risco no Brasil, superior e que vem crescendo muito desde a pandemia, e o que vem também gerando como consequência o superendividamento dessa mulher. Hoje, como a gente comentou no início da nossa conversa, as mulheres têm alcançado um protagonismo na relação de chefes de domicílios no Brasil, consumimos muito mais, temos o poder de decisão de compra e, infelizmente, algumas empresas, alguns fornecedores, especialmente da área financeira e bancária, se utilizam desses princípios e oferecem, inclusive, induzindo ao superendividamento ou ao endividamento de risco. Doutora Flávia, estamos com um problema ainda na nossa telefonia, mas vamos tentar seguir em frente. Se não, já fica o convite, vamos tratar desse artigo só numa entrevista exclusiva com a senhora, mas fique conosco ainda. Doutora Simone, doutora Flávia traz essa importante informação sobre o endividamento feminino, não é? E a senhora já acompanha o superendividamento de uma forma geral. E o feminino, ele é mais acentuado? Sim, Sérgio, ele é mais acentuado justamente porque, como bem colocou a doutora Flávia, as mulheres cada vez mais estão nesse papel de chefiar a família, né? Nós já temos aí estatísticas mostrando justamente isso, né? IBGE mostrando a quantidade de mulheres que têm essa responsabilidade de prover as necessidades de toda a sua família. E isso, naturalmente, vai ter como consequência situações de endividamento e também de superendividamento, que é essa situação mais gravosa em que a mulher ela chega num ponto tão crítico que ela não consegue mais manter a subsistência da sua família e pagar a totalidade daquelas dívidas em acúmulo, né? E é justamente um problema social causado porque essa mulher consumidora, ela acaba ficando um pouco à margem desse mercado de consumo. Então, ao mesmo tempo em que ela precisa prover a sua família, muitas delas também acabam não tendo condição de fazer isso justamente porque chegou numa situação tão gravosa que realmente não consegue mais, né, suprir essas necessidades básicas, que é essa situação de superendividamento, que é uma problemática tão grande, tão intensa no Brasil, que vem aumentando nos últimos anos, que nós tivemos, inclusive, uma própria atualização no Código de Defesa do Consumidor, um código que veio, a Lei 14.181, que veio trazer aspectos direcionados para essa prevenção e esse tratamento do superendividamento. Então, a intenção, né, com essa atualização do código em relação ao superendividamento, é que essas pessoas superendividadas e principalmente as mulheres, elas consigam ter ali mecanismos para chegar a um acordo
com esses credores de consumo que ela tem, essas empresas, esses fornecedores, para que ela possa pagar essas suas dívidas em atraso. Qual é a realidade aqui no DF? O Procon DF acaba recebendo as mulheres superendividadas, doutora Vanessa? Nós recebemos, assim como todos os consumidores, só que a gente tem uma dificuldade de identificar esse superendividado, porque o próprio superendividado tem uma certa vergonha de dizer que está superendividado. Então, às vezes a gente recebe no órgão uma pessoa que vai falar só de uma dívida, e ela não quer abrir todo o seu financeiro, ela não quer falar sobre todas as suas dívidas. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade de identificar quem é de fato o superendividado. Porque as pessoas, os próprios superendividados, sejam elas mulheres ou homens, têm essa dificuldade de mostrar. Então, as mulheres estão nesse protagonismo de cuidar do lar, de consumo, de tratar todas as despesas de casa, mas ela acaba se envergonhando quando ela se endivida. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem de identificar se essa pessoa está só endividada ou se ela está de fato superendividada, porque nem sempre é levado ao órgão todas as dívidas que essa consumidora tem. Então, isso é um dificultador para a gente. O programa, né, essa alteração na legislação é muito importante, porque a gente consegue trazer todos os credores e fazer uma negociação que seja viável para essa consumidora, para ela sair dessas dívidas, para ela conseguir honrar com seus pagamentos. Mas a gente precisa que essa consumidora demonstre, que ela fale, que ela informe que ela está superendividada, que ela traga para a gente todas as suas dívidas e a gente possa tratar dessa forma. Senão a gente vai acabar tratando como só um endividamento, como só uma dívida atrasada com uma determinada empresa. E falando no superendividamento, hoje o TJ do DF, a gente vai reinaugurar o Sejusc Super para tratar a respeito do superendividamento. Então, o Procon está com uma parceria lá com eles também. Eles tentaram fazer para cumprir a legislação e ter em todos os segmentos, né, o apoio psicológico para essa pessoa, o apoio de educação financeira, que é a parte que o Procon vai entrar agora, para fornecer um curso específico de uma forma mais clara, mais sucinta, mais leve para esse consumidor que for procurar e for identificado como superendividado. Vai ter o apoio jurídico pela defensoria. Então, isso é muito importante, porque não basta só a gente conseguir fazer com que essa consumidora pague suas dívidas. A gente precisa fazer com que ela entenda e ela aprenda a organizar o seu financeiro. Por isso que é importante todos esses segmentos. Então, hoje, agora à tarde, vai ter essa reinauguração do Sejusc Super. E o Procon vai participar. Já temos um curso sobre superendividamento mais específico para o consumidor, para a consumidora, com uma linguagem bem tranquila, bem fácil, de educação financeira, para que ela aprenda a organizar as suas finanças e sair desse endividamento ou desse superendividamento e se manter assim, sem mais dívidas, né? O que é o Sejusc Super, por nosso ouvinte entender? É uma parte do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em que eles tratam de conciliação. Então, ele estava desativado por um tempo, ele vai voltar agora e o super é especificamente para os superendividados. Então, vai ser uma conciliação para os superendividados, especificamente para isso. Então, vai ter todo esse tratamento que a legislação pede, apoio psicológico, porque é necessário. A gente sabe que tem um grande índice de suicídio de pessoas que estão superendividadas, que não falam com a família, chegam no limite e não se abrem. Então, precisa desse apoio psicológico, precisa do apoio de orientação financeira, precisa de um apoio jurídico. Então, esse programa vai ser para tratar em todas as frentes. Então, o consumidor que se identificar como superendividado, ele vai ter todo um apoio para poder organizar as suas finanças e tentar não se endividar novamente. Doutora Flávia, e no Rio de Janeiro, é a mesma realidade? A mulher acaba se endividando, procura o Procon e tem essa dificuldade para reconhecer o que está acontecendo? Sim, Sérgio. No Rio de Janeiro, nós temos, no Procon do Estado do Rio de Janeiro, o núcleo de atendimento a pessoas superendividadas e também verificamos essa mesma realidade que a Vanessa nos colocou. As mulheres, elas assumem, por vezes, dívidas
de inadimplemento de risco, e isso gera, como consequência, um superendividamento, e por vezes é muito difícil conseguir, junto às instituições, uma renegociação. Então, o PROCON, os PROCONs, né, de todo o Brasil, tanto estaduais quanto municipais, eles vêm a audiência global para conseguir uma renegociação, uma negociação desses débitos de uma forma mais justa, mais equânime e, inclusive, auxiliar essa consumidora a sair da situação de superendividamento. E dentro dessa situação, a mulher também ela tem essa dificuldade para reconhecer, como foi relatado aqui pela doutora Vanessa? Infelizmente, a gente verifica isso também entre as consumidoras, dificuldade de reconhecimento e de se enquadrar nessa situação de superendividamento. Por vezes, ao receber um crédito muito facilitado dessas instituições financeiras, elas não conseguem perceber que estão no seu limite de pagamento das suas dívidas. Então, a gente verifica essa realidade também aqui no Rio de Janeiro, é uma realidade nacional, aliás, eu digo que é uma realidade internacional. Tanto que a ONU, ela vem cuidando, inclusive, de direcionar as entidades que cuidam, que protegem, terem um olhar mais sensível, inclusive fomentando a educação financeira, como bem a Vanessa comentou. Doutora Simone Magalhães, ainda falando sobre esse superendividamento, qual caminho devemos ter? Devemos ter políticas que fazem com que essa mulher tenha mais conhecimento, tenha um letramento financeiro, conheça o que está fazendo? Isso é essencial. O próprio Código de Defesa do Consumidor já prevê a educação para o consumo. E quando nós estamos nessa temática específica do superendividamento, que é tão gravosa, que traz impactos para toda a nossa economia, sem sombra de dúvidas, essa questão educativa, ela é fundamental. Afinal de contas, finanças é uma temática muito difícil para a maior parte da população, né? É difícil para o consumidor conseguir compreender as questões relacionadas ao crédito, as consequências e penalidades de um eventual atraso, inadimplemento ali nas parcelas de um financiamento, de um crédito que foi adquirido. Então, sem sombra de dúvida, a educação é importante. E só complementando aqui os raciocínios que tanto a doutora Vanessa e a doutora Flávia trouxeram com muita propriedade, essa questão da vergonha, né, da mulher superendividada, de não conseguir se visualizar nessa situação. É importante ressaltar aqui que nós temos um estigma, né, um senso comum de que a pessoa superendividada, ela chegou nessa situação porque ela gasta demais, porque ela não tem controle financeiro, enfim. Isso também acontece, é claro, mas todas as estatísticas que nós temos aí nos núcleos de tratamento do superendividamento, elas mostram que a maior parte das pessoas superendividadas, elas chegam nessa situação por situações alheias à sua vontade. São aquelas circunstâncias da vida que acontecem. De repente, a mulher, ela perdeu o emprego, então ela tem aquela dificuldade de prover a necessidade dos seus filhos, né, dos seus familiares. Então, foi algo que ela não desejava, mas que aconteceu, e isso vai trazer impacto naqueles pagamentos mensais de consumo que ela já contratou. De repente, um divórcio, de repente, uma doença na família. Então, essa questão, ela precisa também ser ressaltada para a gente conseguir visualizar o superendividado não com esse senso extremo de crítica. É claro que ele tem a parcela dele de responsabilidade nessa situação, mas também nós não podemos deixar de lado a própria responsabilidade de quem oferta o crédito, que grande parte das vezes promovem um assédio exacerbado em cima do consumidor, com ligações constantes, com oferta de crédito para negativado, né? Coisas que já são muitas publicidades que inclusive ofendem o Código de Defesa do Consumidor, mas que infelizmente ainda acontecem com frequência no nosso mercado de consumo até hoje. Então, visualizar a questão de superendividamento como uma questão social que precisa sim ser tratada, afinal de contas, isso traz impactos para toda a nossa economia.
Situação que precisamos ter conhecimento sempre, né, doutora Vanessa? E dentro do PROCON BF, há alguma iniciativa assim também de fazer esse letramento, fazer com que a mulher tenha conhecimento de onde ela está se envolvendo com essas dívidas? Sim, a gente tem os nossos atendentes lá que estão sendo preparados para receber esse consumidor, para ter um olhar mais voltado, mais cuidadoso, para tentar fazer com que essa consumidora se manifeste, que ela efetivamente fale. A gente tem o curso, né, pela Escola de Defesa do Consumidor sobre educação financeira. Então, preparamos de uma forma para que essa consumidora entenda e para que essa consumidora nos procure. A gente tem uma grande dificuldade. A gente faz cursos e a gente consegue atender fornecedor com muita facilidade. Os fornecedores nos procuram. Trazer consumidor para fazer curso é muito difícil. Eles dificilmente procuram cursos. Então, a gente está desenvolvendo em formatos de podcasts mais fáceis, a gente está desenvolvendo em formato de cards para Instagram, para rede social, a gente está desenvolvendo cursos mais sucintos e mais tranquilos para ser explicado, principalmente com relação à educação financeira, que, como bem colocou a doutora Simone, é um tema muito difícil de ser entendido para a maioria das pessoas. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de conseguir transmitir esse curso de uma forma tranquila, que essa consumidora entenda de fato. Então, a gente tem esses mecanismos, o PROCON está aberto para esses cursos vão ficar disponíveis para os consumidores, não são só para os consumidores que o TJ vão nos enviar. Então, o consumidor que tiver escola, enfim, qualquer instituição que queira, pode procurar o PROCON para que a gente ministre esse curso para os consumidores. A gente tem essa dificuldade de trazer consumidor para fazer curso. E é muito importante. O conhecimento é muito importante. É importante essa iniciativa, né? Já que as pessoas não chegam até o PROCON ir a essas comunidades para fazer esse tipo de atividade. Sim. Agora, 9 horas em ponto, preciso fazer um intervalo e já voltamos falando sobre o Dia Mundial do Consumidor, mas aproveitando com foco no mês da mulher. Já estaremos de volta e você pode nos acompanhar pelo YouTube da Rádio e TV Justiça. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta para a terceira e última hora do Revista Justiça, sexta-feira, 15 de março de 2024. Você pode participar pelo WhatsApp 61 99975 8140. Agora 9h04. Revista Justiça. Debate. Hora de continuar o nosso debate pelo FM 104,7 e também pelo YouTube da Rádio e TV Justiça. Estamos falando sobre o Dia Mundial do Consumidor hoje, mas aproveitando para tratar justamente da questão da mulher, as relações femininas de consumo no Brasil. Estamos aqui em nossos estúdios com a doutora Simone Magalhães, ela que é consultora jurídica, e também a doutora Vanessa Pereira, chefe de gabinete do PROCON do Distrito Federal. E pelo telefone, a assessora jurídica da presidência do PROCON do Rio de Janeiro, especialista em direito do consumidor, Flávia Lira. Doutora Flávia, um ponto importante do artigo que a senhora escreveu é sobre a disparidade salarial e a sobrecarga de trabalho enfrentada pelas mulheres. Isso acaba influenciando também no direito do consumidor ou, no caso, da consumidora? Também, Sérgio, isso influencia diretamente. Porque com essa disparidade, dessa desigualdade salarial e de renda entre homens e mulheres, por exemplo, segundo dados do IBGE, em 2022, o rendimento das mulheres foi, em média, 78% menor. Isso vai influenciar diretamente no consumo dessa mulher. Então, essa desigualdade salarial e também o fato da mulher, por vezes, ter uma jornada dupla, tripla, isso vai diretamente influenciar nessa decisão de compra da mulher. Doutora Simone Magalhães, vamos lá. Disparidade salarial, sobrecarga de trabalho, tudo isso também acaba, então, influenciando dentro deste direito do consumidor, principalmente da consumidora, né? Sem dúvida, Sérgio. E o irônico é que nós temos a mulher, né, em duas frentes. Primeira, ela chefiando a maior parte dos lares brasileiros, ou seja, uma responsabilidade financeira recaindo sobre as costas dela.
E, por outro lado, no mercado de trabalho, ela ainda continua recebendo bem menos que os homens. Então, isso gera essa disparidade que a doutora Flávia mencionou aí no artigo que ela escreveu. E isso vai trazendo consequências para esse cotidiano, né? Quando a gente fala sobre essas vulnerabilidades da mulher consumidora, a gente precisa também ter em mente que mesmo dentro do âmbito já do gênero feminino, né, da mulher, nós temos também várias diferenciações, por exemplo, em relação à própria raça, né? Então, sem sombra de dúvidas, muitas mulheres acabam tendo patamares ainda inferiores quando se trata aí de mercado de trabalho, de remuneração, né? Porque acabam ocupando, infelizmente, alguns cargos cuja remuneração é infinitamente menor. Tá? Então, isso repercute, sim, nas nossas relações de consumo. Isso traz impactos, inclusive, quando essa mulher ela vai tentar, com instituições financeiras, algum acesso ao crédito, em geral, por ela receber menos, aqueles cálculos de risco, né, que fazem parte do cotidiano de uma instituição financeira, quando ela vai mensurar se vai ou não ofertar aquele crédito, aquele financiamento para aquela consumidora que está ali solicitando, né, esse financiamento, e isso também vai impactar nas próprias taxas de juros. Então, por um lado, ela chefia a casa, tem maiores gastos financeiros, ela no mercado de trabalho recebe menos e quando vai tentar financiamentos, isso traz impactos, inclusive, sobre essa remuneração, ou seja, o financiamento para ela acaba sendo mais caro. Doutora Vanessa, o que a senhora pode acrescentar sobre isso? Essa disparidade salarial, sobrecarga de trabalho e como isso resulta no direito da consumidora? Infelizmente, isso é muito contrastante, né? A mulher, como a doutora disse, está nessas duas frentes, ela está ali arcando com todas as despesas da casa, assumindo essa responsabilidade, está no mercado de trabalho e, infelizmente, além dela, muitas vezes, assumir uma função que recebe menos, às vezes ela está numa função em que o homem recebe mais e ela, na mesma função. O homem recebe mais, a mulher recebe menos. Mas a gente não pode deixar de esquecer que os gastos são os mesmos ou até maiores com as mulheres. E não tem diferenciação de preço para ela. Além do crédito ser muito difícil, mais difícil porque ela vai pagar mais juros, como a doutora Simone disse, tudo que a gente vai consumir é o mesmo valor, seja para homem ou seja para mulher. E ela recebendo mais, ela tem que consumir aquilo, ela tem que arcar com as despesas da casa, mesmo que seja o básico, mesmo que a gente não esteja falando em consumir além, em ter o supérfluo, em ter produtos de beleza, em ter gastos desnecessários. A gente está falando no básico. O básico para o homem e para a mulher vai ter o mesmo valor no mercado de consumo. E essa mulher, tendo essa disparidade salarial, ela acaba se endividando mais porque ela precisa dessa subsistência, seja para ela, seja para a família. Então, isso ainda é muito complicado, né, no nosso mundo. Essa disparidade salarial impacta, sim, na relação de consumo, impacta, sim, na vida de todo mundo, impacta no mercado de consumo. Doutora Flávia, outro ponto importante, a violência de gênero contra a mulher afeta essa capacidade dela tomar decisões autônomas, até seguras enquanto consumidoras? Sim, Sérgio, e afeta diretamente, especialmente quando a gente verifica isso na publicidade. Ou seja, propaganda, uma violência de gênero, isso vai afetar a mulher, tanto enquanto ela, ao adquirir os produtos, mas também ao receber essa influência de propaganda. E veja, a UFRJ divulgou recentemente uma pesquisa que eles fizeram nos meses de janeiro e fevereiro desse ano e verificaram que nas redes sociais, nas plataformas digitais, foram publicitários com fraudes de forma propagandas abusivas que incentivam essa violência de gênero. Isso é muito preocupante, Sérgio.
Doutora Simone Magalhães, situação de violência doméstica também. Já estamos falando de salários mais baixos, temos uma lei para garantir a igualdade de salários, mas sempre encontram-se alternativas para driblar a lei. Mas e a violência de gênero? Como ela acaba afetando essa decisão da mulher enquanto consumidora? Realmente, essa questão de gênero, Sérgio, é muito impactante. A doutora Flávia mencionou bem a questão das publicidades e até hoje isso continua sendo um problema, por mais que a gente tenha evoluído bastante nos últimos anos, né? A questão da publicidade, ela, principalmente quando ela traz alguma questão relacionada, né, a incitar a violência, induzir algum comportamento prejudicial, isso direcionado para a mulher, questão de piadas discriminatórias, né? Se nós temos uma sociedade cuja Constituição traz como premissa básica essa igualdade, né? Naturalmente, a gente percebe também que essas questões discriminatórias, elas não podem ser toleradas. Então, publicidades que ainda trazem esse estereótipo, essa criação de padrões estéticos, né, que são irreais. Isso é muito prejudicial e acaba ficando mais evidente hoje com as redes sociais, né, que as publicidades, elas têm uma dinâmica muito mais complexa, muito mais célere, alcança uma quantidade bem maior de pessoas. Então, a preocupação, né, com essas abusividades ainda existentes em publicidades é algo bastante discutido ultimamente, né? Se a gente fizer aí uma regressão não tão distante, alguns segmentos publicitários sempre traziam, por exemplo, a questão dessa exploração de atributos físicos da mulher. Se a gente pensar nas publicidades, por exemplo, de cervejas, né, de poucos anos atrás, é evidente essa questão dessa sexualização da mulher, né, o corpo como objeto, né, para vender cerveja. A partir do momento em que nós vamos evoluindo enquanto sociedade, que nós vamos evoluindo enquanto consumidores e principalmente enquanto consumidoras mais cientes dos seus direitos, nós também vamos cobrando uma mudança de atitude desses fornecedores, né? Ou seja, a publicidade precisa acompanhar essa evolução da nossa sociedade, justamente para não incorrer em situações perniciosas que trazem prejuízos para todos nós. Então, naturalmente, nos dias de hoje, o que a gente menos quer ver é publicidade que venha, de alguma maneira, trazer essa discriminação quanto à mulher consumidora. E para a senhora, doutora Vanessa, como essa publicidade, até a questão da violência de gênero acaba afetando, as mulheres chegam ao PROCON alegando que foram induzidas por essa publicidade, o que aconteceu? O que a senhora pode relatar? Sim, como a doutora Flávia colocou no artigo, a gente ainda tem um número muito alto dessa publicidade enganosa. E, infelizmente, grande parte dessas publicidades enganosas se referem à mulher, ou se referem a algum tipo de produto para a mulher, esses produtos milagrosos, e a rede social hoje está, assim, muito rápida. Então, essa informação é transmitida, são pessoas famosas, às vezes, fazendo esse tipo de publicidade, de produtos que não funcionam como mencionam na publicidade. As mulheres não conseguem chegar nesse padrão de beleza que é colocado na divulgação de determinado produto. Então, isso gera uma frustração muito grande. E essas publicidades são muito complicadas. É até assustador a gente pensar que hoje em dia tem essa quantidade enorme de publicidade enganosa. E como se usa muito por rede social, às vezes a gente, como órgão de defesa do consumidor, torna-se até um pouco complicado de identificar, de poder punir, de poder tomar alguma medida com relação a essa empresa. A gente tem muito disso de acontecer publicidades enganosas, por exemplo, em Instagram, e eles criam um perfil, depois eles somem com esse perfil. Então, a consumidora chega, reclama de determinado produto, reclama que foi enganada com relação a esse produto, mas depois a gente não consegue chegar a esse fornecedor, porque eles estão aplicando golpe atrás de golpe. Então, é muito triste ainda acontecer isso e se utilizar, principalmente da mulher,
para essas práticas infrativas com relação à publicidade enganosa. Então, a gente tem, sim, vários consumidores que chegam, principalmente com procedimento estético. Não é só com relação à publicidade, mas procedimento estético em que vai em determinado profissional e eles prometem, né, uma mudança muito grande, ou prometem coisas que não vão conseguir alcançar. Gasta-se muito e não tem aquele objetivo alcançado. Então, a gente tem, sim, muita procura de mulheres com relação a isso. E a gente pede sempre, procurem os profissionais, pesquisem, tenham uma informação, não caiam em todas essas publicidades que são feitas, porque muitas delas são, de fato, enganosas. Doutora Flávia, ainda nessa temática sobre os anúncios publicitários, como eles acabam afetando a saúde e o bem-estar das mulheres? A doutora Vanessa já falou aqui sobre os procedimentos estéticos, por exemplo. O que podemos dizer sobre isso? O que afeta a saúde e o bem-estar das mulheres nessas propagandas? Afeta diretamente porque muitos desses anúncios vinculam padrões estéticos que nós mulheres não conseguimos alcançar. Então, as mulheres, às vezes, vão buscar de todo jeito a chegar a esse padrão estético, por vezes, ou deixando de seguir procedimentos médicos recomendados, por vezes, inclusive, Sérgio, se endividando ou super endividando para fazer um tratamento estético caro, às vezes um tratamento que custa 20 mil, 50 mil reais, e essa mulher não tem tratamento, mas através desses anúncios de massa e muito também nas redes sociais, em que esses influenciadores digitais utilizam de vários artifícios para induzir mesmo essas mulheres a consumir, elas vão, infelizmente, acabar podendo afetar também a sua saúde física, a sua saúde mental. Então, a gente precisa ter, enquanto PROCON, um cuidado maior, inclusive entidades que cuidam também de propaganda, como o CONAR, tem um olhar mais sensível a essas publicidades, Sérgio. Galera, a doutora Flávia trouxe um importante dado, né? E pergunto para a senhora, influenciadores digitais, qual é a responsabilidade ou quais são as responsabilidades desses influenciadores sobre esse tipo de propaganda? Sérgio, nós estamos caminhando para uma responsabilização desses profissionais que, de alguma maneira, atuem em desconformidade com o que nós temos, né, como preceitos aí do próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor. As pessoas ainda têm uma ideia de que internet, que rede social é uma terra sem lei, porque realmente tem uma dificuldade maior, como bem mencionou aqui a doutora Vanessa, de conseguir identificar, né, esses ofensores, mas a gente caminha para essa responsabilização. Afinal de contas, a partir do momento em que uma pessoa, um influenciador, divulga um produto ou um serviço, né, ele tem a confiança de todos aqueles seguidores, todas aquelas pessoas que acompanham ali o seu dia a dia, a sua rotina nas redes sociais. E, naturalmente, essa pessoa precisa se colocar também nessa posição de observar o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Questão de informação, né, direito básico do consumidor à informação, que nem sempre é prestigiado nas redes sociais, a questão de qualidade, segurança, né, evitar riscos à saúde, vida e segurança do consumidor. Então, são questões extremamente importantes e que a gente precisa realmente de uma articulação, né, desse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para ter sensibilidade para essas temáticas direcionadas à consumidora. No ano passado, em 2023, a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que fica no Ministério da Justiça, né, que tem essa coordenação aí dessa Política Nacional das Relações de Consumo, publicou uma nota técnica especificamente direcionada para consumidor, ou seja, fixando algumas diretrizes de proteção e de defesa da mulher consumidora, né? Algumas diretrizes, como, por exemplo, essa questão de ressaltar a igualdade de gênero, não discriminação,
a educação, a conscientização, essa comunicação não sexista, acabamos de falar de, né, algumas problemáticas relacionadas aqui à publicidade, né? Então, ter esse olhar para o público feminino, para a consumidora, é muito importante. Afinal de contas, existem vulnerabilidades específicas que são atribuídas à consumidora, né? Mencionávamos aqui, por exemplo, e é algo que está inclusive na nota técnica, essa não diferenciação de preço entre consumidores, né, e consumidoras. Pode parecer um pouco paradoxal, estávamos falando agora há pouco, né, o quanto é mais complexo para a mulher, principalmente em relação ao superendividamento. E quando a gente fala sobre não diferenciação de preço, é importante a gente ressaltar que a diferenciação de preço, ela só pode acontecer se houver realmente uma justificativa, algo plausível para isso. Por quê? Porque o que a gente percebe no nosso mercado é que muitas situações oferecem determinados descontos para mulheres, por exemplo, em eventos, né? Grandes eventos, oferecem desconto para a mulher, oferece bebida e acaba sendo, na verdade, uma isca, né? As mulheres, aí vem novamente aquela questão de tornar a mulher um objeto, né? A utilização da mulher como uma isca, porque naturalmente isso vai atrair uma quantidade, né, de homens para aquele evento, né? E se você me permite citar aqui um trabalho interessante do PROCON lá de Uberlândia, já deixo aqui um abraço ao doutor Egmar e Claudir, porque nos últimos tempos o PROCON Uberlândia vem trabalhando bastante com essa questão de proteção da mulher nesses eventos, né? Já foram assinados lá alguns termos de ajustamento de conduta, TAC, né, com esses organizadores de eventos, justamente para que eles tenham um compromisso de adotar medidas de segurança, medidas de proteção da consumidora nesses eventos. Então, é uma responsabilidade direcionada para a mulher consumidora, que está ali mais propensa a assédios, né, as questões de violência, de gênero, e isso a gente percebe realmente que esse tipo de política de proteção à mulher, ela é muito importante, porque infelizmente ainda nós todas, né, enquanto consumidoras e enquanto cidadãs também, estamos muito propensas a situações que ofendem nossos direitos aí no cotidiano. Doutora Vanessa, já foram reclamar de alguma influenciadora ou de algum influenciador lá no PROCON sobre algum produto que foi indicado? Não, contra influenciador especificamente eu não tenho notícia. Eles reclamam com relação ao produto. Mas, de fato, a gente precisa, sim, ter um olhar diferenciado, né? E já é uma política pública maior com relação a isso, para ter uma responsabilização dessas pessoas. Porque essas pessoas precisam entender que elas são responsáveis por aquilo que elas estão anunciando. Então, quando elas anunciam um produto que não é real, um produto que não tem aquele efeito na mulher, que não vai alcançar aquele objetivo e fala como se fosse muito fácil, muito simples alcançar, ela está colocando em risco essa consumidora. Ela está, de fato, contribuindo com esse fornecedor para essa publicidade enganosa. Então, a gente precisa, sim, de políticas com relação a isso. Mas reclamações com relação a influenciador específico, não. A gente tem com relação aos produtos. Doutora Flávia, esse diferenciamento de preço, podemos dizer que é uma precificação machista para atrair mais homens para o estabelecimento? As mulheres vão, pagam meia, pagam menos. Isso também acontece aí no Rio de Janeiro? Sérgio, acontece sim. É uma forma de isca, né, como a doutora Simone falou, realmente com um acesso mais facilitado, tende então a frequentar esses locais, esses eventos, e de uma certa forma, ou diretamente ou indiretamente, atrair também a presença masculina nesse evento. E com isso, há mais espectadores, há mais frequentadores. O evento acaba ganhando, oferindo mais lucro, né, economicamente por conta disso. Doutora Simone Magalhães, estamos já falando desses preços mais em conta, só para atrair as iscas. E o que mais podemos trazer para esse debate, já que temos essa situação, né? A mulher que sofre violência, a mulher que tem desconhecimento também muitas vezes das suas finanças, e o que mais podemos trazer?
Sérgio, você comentando sobre essa responsabilidade dos influenciadores e também as informações aqui que a doutora Vanessa trouxe, me veio aqui uma problemática muito atual, que é a questão relacionada a esses jogos de azar nesse universo virtual. Jogos de azar? Ultimamente vem se proliferando uma quantidade enorme de jogos, né? E a gente sabe que a grande parte deles são ilícitos, naturalmente, e vem realmente induzindo consumidores, né, a participar desses joguinhos. Tem atuação polícia, que envolve questões criminais, né? E isso também traz esse impacto para a mulher consumidora, né? Porque vem uma promessa, o joguinho vem com uma promessa, né, de vai realmente ali ter um lucro, né, um retorno financeiro com aquilo. Existe a presença de um grande influenciador, na verdade, de alguns influenciadores que vêm, né, divulgando esses jogos, e naturalmente isso induz, né, os consumidores a participar desses jogos e naturalmente perder dinheiro. A gente sabe que quando se joga, há grande probabilidade de se perder dinheiro, mas a problemática toda é em relação à ilicitude do ato e principalmente, né, não à toa se chama jogos de azar, porque naturalmente a probabilidade da pessoa ganhar algo é muito pequena. Então realmente é algo que vem impactando aí nas relações de consumo nos últimos tempos e vem se mostrando como um grande desafio aí para a gente conseguir organizar toda essa situação, né, que tem questões administrativas, civis e criminais também envolvidas. Doutora Vanessa, as mulheres procuram muito PROCON? Existe um estudo sobre quem procura mais, homem e mulher? Nós não fizemos esse levantamento com dados específicos, mas a gente vê visualmente que a quantidade de mulheres que procuram órgão é de fato muito grande. Tem um consumo muito, muito grande pelas mulheres que hoje estão ali comandando as suas famílias, e às vezes os contratos são firmados com elas, são elas que fazem as compras para essa manutenção da família, para manutenção do seu lar. Então, elas que acabam recorrendo quando tem esses problemas com relação ao órgão. Eu queria falar só uma coisa com relação à questão das apostas, que Sim. a doutora Simone levantou. Recentemente, a gente teve um problema desse no órgão. Recebemos uma denúncia, salvo engano, foi pelo Ministério Público, em que tinham outdoors aqui próximo ao aeroporto. E assim, o anúncio, a publicidade totalmente enganosa, ofertando como se a pessoa fosse, de fato, ganhar 300% do valor em que ele apostasse. Falando, inclusive, em cassino. Eram 3 outdoors ali, próximo ao aeroporto. Que não são baratos, né? Exatamente. Então, a gente tomou conhecimento disso. Claro que a empresa não é sediada aqui no Brasil, a empresa é sediada fora, mas a gente tomou essa atitude com relação a quem aluga aquele painel para aquela empresa. Então, solicitamos, né, fizemos a determinação, uma decisão cautelar para que fosse imediatamente retirado. Porque quantas pessoas veem aquilo e vão entrar e vão acreditar, acreditando que ganhariam de fato esse dinheiro. E quantas pessoas não perdem esse dinheiro. Então, isso é uma política que tem que se tomar muito cuidado, porque está aumentando demais isso. E quando se torna essa publicidade, a gente determinou, ainda bem que rapidamente eles tiraram, porque senão a gente ia tentar a responsabilização para essa empresa que fez a divulgação ali do outdoor. Embora não seja a empresa da aposta, mas ele sabia que ele estava divulgando uma coisa que é, inclusive, legal aqui no Brasil, né? Que situação, né, doutora Simone? Não, é extremamente difícil, né? E geralmente se usa desse artifício. As empresas são sediadas fora do Brasil, ou seja, fica muito difícil da justiça brasileira alcançar, né, esses sites que estão fora do Brasil. E é visível o quanto eles ganham forma, né, ganham mercado e realmente conseguem fazer publicidades, muitas delas usando influenciadores que divulgam aquela ideia de que é fácil ganhar, sabe? Existem várias publicidades, não com essa versão
realmente de publicidade, mas como fosse algo do cotidiano daquele influenciador, mostrando ali o quanto ele ganhou naquele dia. De repente, apostou um valor mínimo e do nada, assim, de imediato, ele ganhou 5, 10 vezes mais, e isso vai influenciar aquela pessoa que já está ali com uma dificuldade financeira, que está precisando, né, de ter alguma renda extra, enfim. É uma problemática realmente que a gente percebe que está se instalando no Brasil e que não é fácil realmente, Sérgio, não é fácil conter. Nós já tivemos aí várias informações, inclusive na mídia, de algumas pessoas que já foram presas, né, mas que já ganharam milhões decorrentes desses joguinhos e que naturalmente quando foram presos acabaram ridicularizando até mesmo os policiais, porque infelizmente ela sabia que o negócio ia continuar, né, girando e enganando vários consumidores e consumidoras, porque a sede, né, do negócio, né, do site está fora do Brasil, então realmente é muito difícil alcançar, né, e fazer essas proibições. Doutora Vanessa, as mulheres reclamam no PROCON sobre os preços dos produtos femininos perante os masculinos? O meu produto é mais caro, a chamada linha rosa é mais cara. Não temos notícias desse tipo de reclamação com relação à diferenciação de preços de masculino para feminino, não. Mas existe, né, essa diferença, né? Os produtos femininos normalmente são mais caros que os masculinos, de fato, mas não chegou nenhum tipo de reclamação com relação a esse sentido. E esse sentido, dessa exploração, doutora Simone? Não, pois tem essa taxa rosa, né? Porque é visível que vários produtos totalmente similares, para não dizer idênticos, quando é direcionado para o público masculino é preço X, e quando é direcionado para o público feminino, mudando ali de repente a corzinha, coloca um rosinho, um pink, alguma coisa que, né, uma florzinha, algo que, uma construção de um branding para aquele produto, para chamar a atenção da mulher. E naturalmente o preço para esses produtos não raros é bem superior ao mesmo produto direcionado para o público masculino. Então, é interessante que as consumidoras também fiquem atentas, né, para essa situação. Será que realmente aquele produto direcionado para ela, ele é diferente daquele outro que tem um preço menor direcionado para os homens? Eu, sinceramente, quando me deparo com essa situação, eu vou comprar o produtinho ali que, teoricamente, é destinado para os homens, que não vai ter a cor, né, não vai ser coloridinho, mas o resultado é o mesmo. Então, assim, nós, enquanto consumidoras, precisamos também ter atenção e, quando for possível, a gente também adotar essas medidas para proteger os nossos direitos. Nem sempre é possível, nem sempre a consumidora consegue fazer essa escolha. Muitos produtos e serviços são realmente direcionados para elas e elas vão poder ter a opção de comprar só aquele, né? Então, principalmente serviços estéticos, de repente, para o homem é um preço, para a mulher é outro, né? Será que tem justificativa? Se houver justificativa, tudo bem. O problema é quando não existe uma justificativa plausível e aquilo só se mostra realmente como essa taxação maior para o público feminino. Perdemos o contato com a doutora Flávia Lira, mas vamos tentar restabelecê-lo. Ela também não está conseguindo fazer o contato conosco aqui na Rádio Justiça. Mas, doutora Vanessa, temos uma programação hoje, então, Dia do Consumidor no PROCON DF. Quais as novidades, o que o nosso ouvinte, o que o consumidor, o cidadão vai ter hoje, a partir de hoje, lá no PROCON? Temos, nessa data tão importante para o consumidor, né? A gente destacou algumas ações. Estamos hoje na rodoviária aqui do Plano Piloto, junto com a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, dando instruções, esclarecendo. Tem equipe de técnicos para atendimento nosso lá, tem fiscais esclarecendo dúvidas. Então, fazendo essa parte orientativa, vai ficar o dia todo na rodoviária. Temos hoje o lançamento do nosso peticionamento eletrônico e do nosso chatbot. Explica melhor isso para a gente. Uma novidade muito boa para os consumidores, para as consumidoras, uma facilidade, né, na vida para registrar de fato essa reclamação, que é o que a gente vem sempre pedindo. Procure os órgãos. Teve um direito seu ferido? Procure os órgãos de defesa do consumidor, nos procure, nos informe a respeito disso. E, às vezes, as pessoas acabam não fazendo essa reclamação em razão de ter que se deslocar até o PROCON, né? Não tem tempo, essa correria do dia a dia, como a gente vem falando aqui das mulheres nas nossas multitarefas.
A gente já tinha, na época da pandemia, iniciado com o atendimento por e-mail, mas esse atendimento por e-mail ainda demorava um pouco, mas a gente manteve até ontem, a gente estava mantendo esse atendimento por e-mail, também para ter essa facilidade, mas agora a gente está com atendimento totalmente eletrônico. Então, é o peticionamento eletrônico que está no site do Procon DF, tem um ícone lá, peticionamento eletrônico, solicitação de abertura de reclamação. Nós vamos fazer para outros formulários, outros tipos de demandas para o órgão, mas inicialmente, como Dia do Consumidor, para esse consumidor ter essa facilidade. Então, por lá, ele vai entrar pelo cadastro dele do gov.br, tem o formulário, ele sobe toda a sua documentação, já se gera o nosso processo eletrônico, ele já vai ter acesso ao número desse processo eletrônico e a gente vai dar andamento nessa reclamação dele. Então, vai tornar isso muito mais célere para o consumidor e ele vai poder fazer até do celular, se for o caso. Computador em casa, trabalho, onde ele estiver, tem a reclamação, ele fazer esse registro. Daqui a um tempo, a gente vai soltar também o para denúncia, um formulário específico para denúncia, um formulário específico para os fornecedores que têm dívida e querem parcelar a dívida ativa. Então, a gente vai deixar isso mais prático para esse consumidor, para essa consumidora moderna dos dias atuais aí, que tem muita demanda, conseguir fazer e registrar e nos informar do que vem acontecendo, dos problemas que vem acontecendo, para que o órgão possa agir. E mais tarde, às 15 horas, o Tribunal de Justiça vai fazer esse lançamento, né, do Centro de Atendimento de Conciliação para os Superendividados, com a parceria também do Procon, que vai ministrar os cursos para de educação financeira para os consumidores. Então, quem tiver interesse também pode procurar o Procon para solicitar esse curso de educação financeira. Doutora Simone, pois não. Não, excelente notícia aqui que a doutora Vanessa traz, porque realmente essa modernização do Procon, ela é extremamente útil e relevante, né? Muitas vezes o Procon não tem determinadas estatísticas específicas justamente porque o consumidor acaba não indo fazer a reclamação para a correria do dia a dia. Eu mesmo, enquanto consumidora, já deixei várias situações passarem porque seria muito difícil, né, procurar o Procon, ir pessoalmente, gastar um tempo maior buscando o Procon, por mais que o nosso Procon DF seja extremamente eficiente, né? E aqui eu já cumprimento o trabalho de toda a equipe do Procon DF, aqui na pessoa da doutora Vanessa, mas esse peticionamento eletrônico, essa modernização realmente é algo assim, muito esperado e que eu tenho certeza que vai contribuir bastante para esse equilíbrio aqui nas relações de consumo no Distrito Federal. Que bom. Esse acesso é pela internet, então, como a senhora explicou? Pela internet. Qualquer situação, dá um exemplo para nosso ouvinte entender como que ela vai. Ela está com um problema X, pode dar um exemplo desse problema, como ela deve proceder, o que ela deve trazer de informações, porque às vezes traz a denúncia, mas não fundamenta também, né? No caso da abertura de reclamação individual, então, a consumidora teve um problema com o produto, comprou o produto, está com algum tipo de defeito, ou o produto não foi entregue dentro do prazo. Ela vai acessar lá no site do Procon DF, tem peticionamento eletrônico, vai abrir o formulário, nesse formulário ela vai preencher está elencado todas as informações que são necessárias para o registro dessa reclamação, dados pessoais dela, dados pessoais da empresa, e a documentação necessária, como documentação pessoal do consumidor que vai registrar essa reclamação e o que ela tiver de provas com relação a essa relação de consumo que ela teve com esse fornecedor. Então, faz o upload direto pela internet e quando ela envia, já chega o processo para a gente dentro do nosso SEI, né? Porque hoje a gente trabalha com o Sistema Eletrônico de Informações, então fica todo informatizado. Se a gente tiver qualquer problema com a documentação dela ou alguma documentação que a gente acha necessário, a equipe do Procon vai entrar em contato com ela por e-mail, porque fica registrado um e-mail no momento do registro da sua reclamação. E daqui, talvez até semana que vem, acredito eu, a gente já tenha o de denúncia. Então, esse é só o que nós estamos lançando hoje, é para abertura de reclamação individual. O consumidor teve um problema com o fornecedor. Quando for uma denúncia, está acontecendo
tal problema no estabelecimento. Por exemplo, que a gente veio falando com relação à diferenciação de preços de um estabelecimento com relação a mulher e homem, entrada em algum evento. Só quero fazer uma denúncia, eu não comprei esse ingresso. A gente vai lançar também em poucos dias, dentro de poucos dias, esse formulário para denúncia também. Denúncia anônima também ou não? No caso do peticionamento eletrônico, não vai ter como fazer denúncia anônima, porque ele é todo linkado pelo Gov. Então, o consumidor precisa entrar com o seu cadastro do Gov. Mas se ele quiser fazer denúncia anônima, a gente ainda mantém o telefone do 151. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. E ainda bem, temos contato restabelecido com a doutora Flávia Lira, assessora jurídica da presidência do PROCON do Rio de Janeiro, especialista em direito do consumidor. Doutora Flávia, muito obrigado pela paciência também conosco aqui na Rádio Justiça e as suas considerações finais para essa importante data, Dia do Consumidor, e a importância da participação feminina, doutora Flávia. Muito obrigada, Sérgio. Foi uma honra participar, ainda com essas dificuldades, mas acontece. Consumidor, isso Vanessa e Simone já estão muito acostumadas, acontecem esses imprevistos. Mas, olha, eu continuo à disposição, tanto da Rádio Justiça, quanto do programa também Revista Justiça. O PROCON do Estado do Rio de Janeiro também está de portas abertas aos consumidores, especialmente poderá cada vez mais essas consumidoras, Sérgio. Muito obrigado mais uma vez, doutora Flávia Lira. Agradeço também a chefe de gabinete do PROCON do Distrito Federal, doutora Vanessa Pereira, que trouxe essa série de novidades do PROCON aqui do DF. Doutora Vanessa, por favor, muito obrigado por estar conosco e as suas considerações finais. Qual o seu conselho para a nossa consumidora ouvinte da Rádio Justiça? Nós que agradecemos a oportunidade de mais uma vez estar aqui, o PROCON do Distrito Federal, poder falar um pouquinho sobre o direito do consumidor, ainda mais nesse dia tão importante, né, o Dia Internacional do Consumidor. Falar para as mulheres, e ainda em tempo, parabenizando-as, né, pelo dia, pedir que tenham um consumo consciente. Tudo que a gente falou aqui, eu acho que é importante a gente ter essa consciência, ter esse consumo consciente. Teve algum problema, procure órgãos de defesa do consumidor. O PROCON do Distrito Federal está de portas abertas e agora, inclusive, com o nosso peticionamento eletrônico. Então, dá para fazer de onde estiver a sua reclamação. A gente está sempre disposto a ajudar e a defender esse direito da consumidora. Agenda cheia hoje, né? Aproveita e dá um abraço no Dr. Marcelo Nascimento, também diretor do PROCON DF. Tá certo, muito obrigada. Doutora Simone Magalhães, advogada, consultora jurídica, mentora que auxilia profissionais e empresas a consolidarem seus negócios por meio da valorização e a sua relação com o consumidor. Obrigado por estar conosco aqui também. Por favor, suas considerações finais. Eu que agradeço, é sempre uma felicidade receber o convite da rádio, participar do seu programa. Hoje é uma data especial, Dia Mundial do Consumidor, e nós precisamos comemorar. Nós sabemos que existem vários desafios no nosso mercado, mas a gente também precisa ter a noção de que a gente vem evoluindo nos últimos anos, direitos dos consumidores e das consumidoras. Então, quanto mais consciência sobre o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, melhor para todos nós enquanto sociedade. Agradeço o convite, deixo um cumprimento aqui especial, doutora Vanessa, doutora Flávia, e um agradecimento para a equipe da Rádio Justiça. Mas, rapidamente, sei que a senhora vai participar hoje também na TV Justiça, vai falar sobre essa data também, o Dia do Consumidor, né? Por volta de 12h40, 12h45? Sim, hoje também, ao vivo, na TV Justiça, no Jornal da Justiça, falaremos alguns pontos sobre esse dia, né? Que realmente precisa ser comemorado para a gente conseguir evoluir enquanto sociedade. Mais uma vez, obrigado, senhora. Obrigado, doutora Vanessa. Doutora Flávia, também muito obrigado. Lembrando que essa entrevista vai ficar disponível também no canal da Rádio e TV Justiça no YouTube. Agora, 9h45, vamos fazer um intervalo e já voltamos com o nosso giro de informações do Poder Judiciário. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça.